Por que os socialistas chamam seus opositores de fascistas? E de onde surgiu esta denominação? Na Rússia, até hoje, é muito utilizado o termo Alemanha fascista. Esse erro é cometido até mesmo entre os jornalistas e professores de história. Mas sabemos que os alemães não eram fascistas, mas nazistas. A diferença entre o fascismo e o nazismo é grande. O nazismo se baseia na exaltação da raça ariana, considerada melhor do que todas as outras, o que exalta a superioridade do povo alemão. Já no fascismo, o conceito de nação é mais importante que a raça. O governo está acima do indivíduo e seus valores, como afirmava Benito Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado, e nada fora do Estado. Por isso, os fascistas são contrários ao liberalismo. Portanto, chamar um partido social-liberal de fascista é algo absurdo. O fascismo foi um sistema político liderado por Benito Mussolini e surgiu na Itália entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1919-1939, sob o comando de Mussolini. O fascismo influenciou politicamente diversos países, inclusive o Brasil. Todas as nossas leis trabalhistas são uma cópia da Carta del Lavoro, do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, e não reivindicações dos partidos comunistas. Por fim, muitas vezes a palavra nazismo e fascismo são tratadas como sinônimos, mas as semelhanças são concentradas na questão do nacionalismo, da unidade territorial e certos aspectos da teoria econômica. O fascismo liderado por Mussolini não tinha um viés racista ou antissemita, até que o chefe de Estado Mussolini se aliou a Hitler. O nazismo foi um movimento ideológico surgido na Alemanha e é comumente associado ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, comandado por Adolf Hitler, de 1933 a 1945. Mas o detalhe mais interessante sobre o nazismo é o de que ele não possuía esse nome. O termo nazismo, na verdade, era um apelido pejorativo que o Partido Nacional Socialista desprezava. O termo nazista era usado antes do surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães como uma palavra coloquial e depreciativa para um fazendeiro ou camponês atrasado, para descrever uma pessoa desajeitada. Nesse sentido, a palavra nazista provinha do nome Inácio, um nome comum naquela época na Bavária, região de origem do Partido Nacional Socialista de Hitler. Na década de 1920, oponentes políticos os chamavam de nazismo, para associá-los ao uso depreciativo do termo. Na década de 1930, o uso do termo nazista, Alemanha nazista, regime nazista, etc.,
foi popularizado por imigrados alemães fora do país, mas não na Alemanha. A partir deles, o termo se espalhou para outras línguas e acabou sendo devolvido à Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de 1945, esse termo era desconhecido nos meios acadêmicos e na mídia. Então, como os apoiadores de Hitler se autodenominavam? Eles se autodenominavam socialistas. Hitler deixa isso bem claro em uma entrevista que ocorreu em 1923 e foi publicada em julho de 1932 na revista Liberty. Socialismo é uma lição de como cuidar do bem comum. Comunismo não é socialismo. O marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram esse conceito e distorceram seu significado. Vou arrancar os socialismos das mãos dos socialistas. O socialismo é uma antiga tradição germânica ariana. E é exatamente nesse ponto que a nossa história começa. Stalin ficou muito preocupado com o fato de haverem dois líderes que se diziam socialistas, em lados opostos. E como já vimos, a expressão nazista ainda nem existia. Portanto, quando começou a guerra, Stalin imaginou que chamar os alemães de nacionais socialistas deixaria os soldados confusos, imaginando que pudessem ser um aliado. Para solucionar esse problema, na celebração do 24º aniversário da Revolução Comunista, em 7 de novembro de 1941, Stalin faz um discurso afirmando que os alemães não mereciam e não deveriam ser chamados de nacionais socialistas, mas de fascistas. Aqui está um trecho de seu discurso. Quem são os nacionalsocialistas? Os invasores alemães, ou seja, os hitleristas, costumam ser chamados de fascistas? Invasores alemães saqueando a Europa e organizando um vil ataque ao nosso Estado socialista? É um partido socialista? Isso é possível? O que pode haver em comum entre o socialismo e os brutais invasores fascistas que saqueiam e oprimem os povos da Europa? Os fascistas podem ser considerados nacionalistas? Não, eles não podem, na verdade. Os fascistas agora não são nacionalistas, mas imperialistas. E mais adiante, em seu discurso, Stalin usa frases como fascistas alemães, alemães hitleristas, etc. O povo soviético, de fato, recebeu uma instrução clara do líder: não chamar os alemães de nacionalsocialistas. Jornalistas introduziram o termo tropas nazistas em suas mentes. Quem vai se opor a Stalin? Com o tempo, o culto à personalidade de Stalin caiu, mas sua estratégia de chamar todos os inimigos políticos de fascista continua viva. É como os socialistas brasileiros adoram imitar os sociais-democratas americanos. Eles entraram nessa moda sem nem saber o porquê. Atualmente, qualquer um que não apoie os partidos de esquerdas ou exija políticos honestos são fascistas. Podem ser liberais, apoiar judeus, ser democratas, não importa. Não existe uma lógica para o velho clichê de Stalin. Os socialistas já se acostumaram a obedecer ao líder e não pensar. E você, já foi chamado de fascista? Em qual ocasião?
na internet, na escola? Deixe sua experiência nos comentários. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.